O Melhor e Mais Justo de hoje fala sobre o papel dos parlamentares, deputados estaduais e vereadores para o aperfeiçoamento da democracia no Brasil. Estão à mesa aqui comigo Wagner Iglesias, doutor em Sociologia e professor da Escola de Artes, Ciências e Humanidades da USP, e Tiago Duarte, coordenador do Comitê Estadual de São Paulo do Plebiscito Constituinte. No Brasil, culturalmente, depois do período eleitoral, quando os candidatos escolhidos chegam ao poder, é comum uma quebra no diálogo com a população durante os mandatos, e sobretudo no legislativo. Aliás, esse diálogo é também muito fraco já durante as campanhas televisivas e radiofônicas. Como abrir vias de comunicação? Tem jeito de reverter isso? Quer dizer, a gente tem... Como que a reforma política, por exemplo, poderia atacar esse tipo de questão, de problema? Engraçado, a gente acabou de passar por um momento, né, que o Congresso Nacional derrubou um decreto da presidenta, né, sobre a questão dos conselhos populares e que foi tão mal falado por parte desses conservadores do Congresso Nacional, que era justamente um processo de tentar democratizar o acesso a políticas públicas, a ouvir mais sociedade civil organizadas, movimentos sociais, enfim, de uma maneira geral, democratizar a política, né? Acho que no Congresso Nacional esse é um desafio grande, né? A reforma política ela tem que atacar isso. Acho que uma das maneiras de atacar isso é a discussão da subrepresentatividade que o Wagner tinha comentado no primeiro bloco, né? Quer dizer, você ter mais segmentos da sociedade, né? Mulheres, negros, homossexuais, trabalhadores representados e de uma maneira que equivale à sociedade, né? Você estava comentando que são 190, a bancada de empresários, 190 deputados, mais ou menos, né? Você colocar isso numa proporção de 513, dá quase 50% da Câmara. 40% da Câmara. Ou seja, são 40% de empresários que existem na sociedade? Né? Não são 40%, a maioria são trabalhadores. Então, como que a gente faz nessa proporção também, considerando a sociedade negros e negras, mulheres e homens, enfim, como que a gente coloca isso para dentro do Congresso Nacional? É uma maneira de você democratizar o acesso, democratizar a política de uma maneira geral. Né? E agora, em linha, além disso, quer dizer, a gente também não poderia pensar as formas na reforma política, as questões ligadas ao voto proporcional, a questão ligada a, por exemplo, a gente ter voto em lista, né? E outros elementos desse tipo não poderiam, de certa maneira, ajudar, pelo menos mitigar, diminuir um pouco esse tipo de distorção, não, Wagner? Sem dúvida. Um dos problemas que levam a essa composição tão contrária, né? Tão diferente da distribuição da população em termos de renda, em termos de etnia, em termos de gênero, em termos de orientação sexual, em termos de ocupação, né? Ocupação profissional. Então a gente só tem empresário, homem, etc., com dinheiro, etc. Uma possibilidade seria o voto em lista, né? O voto em lista vai fazer com que você não tenha mais milhares de campanhas, porque na verdade a campanha para o Congresso ou as campanhas para prefeito e vereadores e tal, são milhares de campanhas numa eleição só, né? São campanhas fulanizadas, individualizadas. Na medida em que a gente estabelece o voto em lista, as pessoas vão pouco a pouco se acostumar a votar em partidos, né? E votar em partido é votar em projeto de país, em programa de governo, né? Mas como é que a lista vai ser estabelecida dentro do partido? Quem que é o que encabeça a lista? Quem fica lá na posição número 200? Aí é uma questão do partido. Isso, inclusive, vai estimular a vivacidade, né, a energia interna dos partidos. Eles vão ter que se mobilizar nas suas plenárias internas, nas suas prévias, etc. e tal. Acho que essa é uma possibilidade. Então, acabar com esse voto fulanizado. Outra coisa que é importante numa reforma política é acabar com a coligação pela eleição proporcional, que tem levado a esses fenômenos de uma subcelebridade X que se elege, leva mais tantos parlamentares junto com ele daquela coligação, né? Os partidos vão ter que começar a caminhar pelas próprias pernas. O problema é que nessas... E os partidos, inclusive, escolhem determinadas celebridades, Sim, os chamados puxadores de voto, né, para se candidatarem, inclusive para levar cacique do partido que não tem densidade eleitoral. Claro. Então, é garantido que o cara vai fazer a tal celebridade ou tal puxador de voto, faz ali um número grande de votos e leva mais um, mais dois, mais três com ele. Fala, Thiago. Mas dentro desse conceito até de democratizar o acesso à política mesmo, no legislativo, né? A gente vê, por exemplo, a discussão do plebiscito, né? Plebiscito, referendo, quantos tiveram, né? Desde a redemocratização, houve 2 vezes só, né? Teve
em 92, a discussão do parlamentarismo, presidencialismo, etc. monarquia, que já estava estabelecida na Constituição de 88. Então não foi uma coisa que já estava previsto, ó, daqui a 5 anos vamos fazer esse debate. E do referendo das armas em 2005, quer dizer, a gente, mesmo esse processo de chamar a população para convocar, para debater, para politizar, e vários temas poderiam ser feitos em torno disso, né? A gente viu agora recentemente no Uruguai, teve isso, mesmo nos Estados Unidos, os estados, as federações várias acabam fazendo plebiscitos específicos junto com a discussão, né? Eu acho que é uma maneira de democratizar. A gente vem numa campanha, né, que é o plebiscito constituinte, né, exclusivo sobre o sistema político, né, justamente para ouvir a população, se a população tem interesse ou não de fazer esse debate de uma maneira geral. E o que a gente vê por parte desse Congresso que está aí e o Congresso que foi eleito é um certo medo de ouvir a população. Eles se sentem como se fossem usurpados, né, da sua representatividade, que não tem essa dicotomia. Agora, né? Tiago, já aproveitando a tua deixa, na reforma política, uma das críticas que se faz à ideia de uma constituinte exclusiva é de que a gente não poderia fazer uma constituinte exclusiva apenas para determinados temas da Constituição. Que uma hora que você, na medida em que você constituísse um grupo específico, elegesse, né, uma constituinte específica para discutir o sistema político, portanto, as partes da Constituição que dizem respeito ao sistema político, você abriria a possibilidade de uma revisão integral da Constituição. Até onde esse tipo de crítica é cabível, ela é apenas uma tentativa de jogar contra a ideia de ter uma constituinte exclusiva? Então, eu acho que é mais um segundo sentido, né? A campanha, ela é clara nesse sentido, né? É uma constituinte exclusiva para se debater o sistema político, né? E aí, sobre a questão da reforma política de uma maneira geral. Ou seja, não há impedimento legal para fazer isso? Não há. O que acontece é que a gente brinca, eu sou do direito, né? Formado em direito. Então, o que a gente brinca é que de cabeça de juiz e bundinha de neném, ninguém sabe o que vem, né? Então, no direito, há tese jurídica para tudo, né? A tese jurídica para falar que é possível e a tese jurídica para falar que não é possível. O debate anterior é o debate político, né? Se é o caso de se fazer uma constituinte exclusiva, de você delimitar um tempo, né? Falar, ó, vão ficar 2 anos, esses parlamentares depois não vão poder ser eleitos no próximo Congresso, vão pensar especificamente a reforma política, né? Para eles estarem desatrelados, regras específicas para se eleger, quer dizer, precisa estar afiliado ao partido ou não, como foi a Constituinte de 88, enfim, um debate desse gênero, né? O que acontece é que começa a se colocar impeditivos para interditar o debate de fundo, né? Que é a Constituinte exclusiva. Eu acho que o objetivo final é não deixar ocorrer mudança nenhuma, né? Na verdade é isso. E então a gente faz o contra-argumento, né? Em que medida que os parlamentares, que são as figuras mais interessadas, diretamente interessadas na manutenção do atual modelo eleitoral, em que medida eles são legítimos para fazer uma constituinte, não é? Seja para tratar apenas, então somente, se é que é possível legalmente falar disso, juridicamente, do sistema eleitoral. Em que medida os atuais parlamentares, eles serão beneficiados pelo próprio modelo que eles vão reformar. Então eles não vão reformar nada, certo? Então é importante que você tenha representantes da sociedade, podem ser notáveis, podem ser líderes de movimentos de trabalhadores, podem ser líderes do empresariado, o que sejam, mas eles têm que ser alguém que está descolado, pelo menos momentaneamente, da vida parlamentar, né? Eu acho que esse ponto que o Tiago levantou, por exemplo, quem participar de uma eventual constituinte exclusiva não pode ser candidato depois, nos próximos 2 anos ou 4 anos, o que seja, é um ponto interessante, não é? Ele não vai estar pensando em causa própria, digamos assim, tanto quanto possível. Claro que ele vai estar ali sendo pressionado e submetido e assediado o tempo inteiro por grandes interesses poderosos, claro, não é? O tempo todo, mas se a gente conseguir minimizar isso, melhor, tanto melhor, né? O que a gente está vendo, na verdade, eu acho que esse fenômeno não é nem brasileiro, eu coloquei aqui já para ter falado antes, é um sequestro da democracia, né? O grande capital percebeu que o voto não é exatamente um mecanismo. Na verdade, a burguesia mundial nunca gostou de democracia, vamos falar real, né? Nunca gostou do voto, porque o voto tem sempre, o risco da vontade da maioria prevalecer. A maioria não é de burguês, a maioria é de trabalhador, não é? Então, na medida em que os trabalhadores se organizam e vão conquistando governos através do voto, né? E a ameaça revolucionária, etc., já não está no horizonte, pelo menos por hora, então é hora de começar a domesticar esse voto de alguma maneira. É hora de combatê-lo de alguma forma. Eu acho que não há interesse nenhum dos setores dominantes no Brasil de fazer qualquer tipo de alteração no modelo.
E até dialogando com isso que o Wagner comentou, a reforma política, projetos de reforma política no Congresso existem desde 88. Há dezenas, né? Sim, há dezenas. E aí até foram juntados agora recentemente, então 37 propostas de reforma política foram para um lado, o decreto legislativo, né, que a gente acabou coletando votos de deputados e senadores para uma convocação de um plebiscito oficial, já está em trâmite dentro do plenário, de outro lado. Quer dizer, a questão não é de ideias, de conteúdo, a questão é que esse Congresso, do jeito que ele é formado, seja esse, seja o próximo, com esses interesses, não há possibilidade dele se autorreformar. Né? Ele não tem interesse político em perder seus privilégios. É simples assim, né? A gente vê isso no Poder Judiciário. Agora, auxílio moradia de mais de R$4.000, quer dizer, o próprio Judiciário julgando um auxílio moradia, quer dizer, como que é difícil você, de uma certa forma, cortar na própria carne. Então... E de certa maneira, quando a gente fala isso, e você tem toda a razão, mas a gente está falando, parece que a gente está falando do interesse, apenas do interesse individual do deputado, do senador. Ele está olhando e falando assim, bom, como é que eu vou perder meu mandato, vou perder minha possibilidade de me eleger, vou sair de uma zona de conforto. Nós estamos falando também do que eles representam ali, né? Claro. Quer dizer, mudar a regra também é colocar em risco uma certa capacidade de eleger maiorias, os empresários, o agronegócio, a bancada bala, etc., as igrejas e tal, de eleger maiorias e tem dificuldade de querer mudar esse jogo, né? Então, quem ele representa também não quer sair desse lugar, tá certo dizer isso? Tá certo. Uma coisa, por que a representação de esquerda, a representação dos movimentos sociais tem diminuído e vai diminuir mais, a ponto da gente chegar a isso que a própria grande imprensa está chamando do Congresso mais conservador desde de 1964. Será que movimento social, o trabalhador não sabe fazer campanha, é preguiçoso, não sabe como? Não, claro que sabe fazer muito bem. O problema é que não tem a grana que os grandes interesses têm, né? Por isso que a representação está assim. É dinheiro que está em jogo, né? Cada voto custa X, né? Isso varia de estado para estado, mas é dinheiro. E esses setores têm muito dinheiro e os setores populares não têm para fazer campanha a mesma quantidade, não é? Embora muito aguerridos, né? Embora estabelecendo estratégias muitas vezes bem azeitadas, não consegue ter êxito, né? Provavelmente, dos 513 deputados eleitos agora, se você pegar aí uns 400, estão entre os que mais receberam doação de campanha. Se a gente fizer esse levantamento, a gente vai chegar a isso. Eu queria só pontuar duas coisas ainda com referência a plebiscitos, referendos. Houve um terceiro no Brasil, não sei se vocês lembram, mas foi estadual, foi lá no Pará, para a divisão entre Pará, Carajás e Tapajós. Né? Isso, criar três estados. E acabou não tendo êxito, né? E com relação aos Estados Unidos, que você também levantou, Tiago, agora há pouco teve eleição para o Congresso Nacional, onde o Obama perdeu a maioria, né? Acho que não tinha maioria numa casa, perdeu nas duas agora. No mesmo dia que houve a eleição, os Estados Unidos, se não estou enganado, se não me equivoco, teve 140 plebiscitos ou referendos a nível nacional, né? Não nacional, mas contando todos os estados. Né? Então lá os caras plebiscito para descriminalização da maconha, para transgênico na comida, para união homoafetiva, uma série de assuntos mais variados, quer dizer... Então, o debate no Brasil é assim, né? A plebiscito, referendo é coisa da Venezuela, né? A coisa do chavismo. Não, os Estados Unidos é a democracia que mais faz plebiscito e referendo há décadas, né? E aí, quando você fala isso, aí a direita, né, disfarça, finge que não é com ela, né? Porque ela é contra esse tipo de coisa. A direita, inclusive, hiper representada, às vezes até exageradamente representada pela grande mídia, teima, né, em qualquer ferramenta ou dispositivo que possa, de algum modo, colocar em risco os seus próprios interesses, ela rapidamente taxa, né, com algum tipo de adjetivo que não pega bem nas camadas, na população em sentido geral, né? E aquela o classe... bolivarianismo, o comunismo, ou o que quer que seja. E aquela classe média tosca, né, que assim entende de política tanto quanto de astronomia, aí sai repetindo esses adjetivos que ela não sabe nem o que é, na verdade, né? O bolivarianista de hoje é o comunista dos anos 60, assim, na boca dessa gente. E uma coisa não tem nada a ver com a outra. Não tem nada a ver. Aliás, inclusive o Marx tem um livrinho que ele desce o pau no Simão Bolívar, né? Não sei se todo mundo sabe. Via o Bolívar como um caudilho da periferia do mundo, né? Um livro lá do século XIX. A questão do legislativo, a gente tem, por exemplo, um debate que vem à tona vira e mexe, diz respeito a duas instâncias. As assembleias estaduais, assembleias legislativas de um lado e o Senado de outro. Tal como o processo de redemocratização no Brasil, a divisão de atribuições entre governo federal, estadual e municipal se deu nas leis orgânicas, enfim, é um conjunto de variáveis. Parece que, em alguma medida, as assembleias legislativas
de um lado, e o Senado de outro, é outro contexto, enfim, não estou assimilando os dois, mas perderam funções, né? Há quem defenda na reforma política, por exemplo, que o Senado, né, ou seja reduzido, ou a gente tem um Congresso que não precise ter, que não precise ter Senado. E as assembleias legislativas, eu diria que inclusive sequer a grande mídia noticia, a gente pouco sabe o que a Assembleia Legislativa faz nos estados. Aqui em São Paulo, por exemplo, raramente a gente ouve falar da Assembleia Legislativa, né? A Câmara Municipal, muito próxima do cidadão, etc., com os problemas, alguns que já apontamos aqui, ela é muito presente, mas a Assembleia não, né? Tiago, como é que você vê essa dimensão de você ter estruturas iguais e replicadas em todos os níveis, né? Câmara Municipal, Assembleia Estadual, Câmara Federal, Senado, são estruturas parecidas em termos de lógica de composição que efetivamente parece que nem sempre respondem ao interesse público. Sim. Essa questão do Senado, a gente dentro da campanha tem organizações, né, que defendem realmente até o fim do Senado e tudo mais, mas não chega a ser um consenso, eu acho, dentro da campanha, que a gente, não tanto pela divergência, mas mais por talvez precisar de maiores reflexões sobre o assunto, né? O Senado, ele garante, de uma certa forma, a representatividade de estados menores dentro de um Congresso, né? Então ele faz quer dizer, Alagoas acaba tendo o mesmo número de senadores que estado como São Paulo em números. Então ele faz esse contraponto à Câmara dos Deputados. Só que o problema é que a Câmara também ela é desproporcional no número, né? A gente pega um mínimo de 8, se eu não me engano, deputados e o máximo de 70. Então, proporcionalmente, você vê o número de deputados que São Paulo tem, que são 70, e o número de eleitores, você pega em estados como Roraima, então um eleitor em São Paulo vale menos que um eleitor, né, em Roraima. Então, quer dizer, essa distorção a gente precisa também ver na reforma política. Se é para manter o Senado como um contraponto à representatividade dos estados, então vamos, na Câmara dos Deputados, vamos garantir que essa proporcionalidade aconteça. Acho que do Senado é isso. Agora, com relação às Assembleias Legislativas, realmente, dentro da importância, né, a Câmara dos Deputados e o Senado acaba tendo um destaque maior em âmbito nacional. E a vereança acaba tendo um destaque cotidiano na vida da população, né? O que a gente tem aqui em São Paulo é um caso sui generis, que é um governo que é dominado vai fazer, né, agora com eleito 24 anos por um mesmo partido político, e que, de uma certa forma, acaba hegemonizando politicamente e não deixa nenhum debate político de relevância sair, né? A gente viu que nessa coisa da CPI do metrô, quer dizer, acabou saindo na Câmara do município de São Paulo, uma CPI do metrô, mas não saiu na Assembleia Legislativa. Quer dizer, um assunto de interesse... amplamente dominada pelo governo estadual. Governo do PSDB. Eu preciso fazer mais um rápido intervalo, mas daqui a pouco a gente volta. Quero ouvir o Wagner também sobre isso que estamos debatendo. Até já.